noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje, mas primeiro vamos rezar, pedir ao Divino Espírito Santo que nos ilumine nesta noite, para que possamos fazer um vídeo de acordo com a vontade de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis. Com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que Nossa Senhora, a Mãe da Igreja, nossa Mãe, possa interceder por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Todos os anjos e santos de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite. Espero que todos estejam bem, na paz do Senhor Jesus. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje, mas antes, vou pedir a vocês, o meu recadinho que eu peço sempre, que vocês se inscrevam no nosso canal, você que ainda não é inscrito, e você nos ajude a divulgar, compartilhando os nossos vídeos nos grupos que você tiver, na internet, na igreja que você frequenta, um canal de teologia católico gratuito pela internet, onde ensina a doutrina católica de graça e fiel à igreja, fiel ao magistério da igreja, tá? Eu procuro ser bem fiel, tá bom, gente? Então, vocês podem ficar à vontade, podem fazer os seus comentários, eu não acho ruim, mas eu vou responder de acordo daquilo que a igreja ensina, não é a minha opinião, tá? Aquilo que está nos 2000 anos, de história da igreja, tá? E o povo católico precisa muito, muito mesmo de doutrina, tá? Infelizmente, nós somos muito influenciados por pessoas de outras religiões que nos levam fácil, não é? Como já dizia o profeta Oséias, que eu gosto de mencionar aqui, Oséias capítulo 4, versículo 6. Meu povo perece por falta de conhecimento da doutrina. Não é? Então o profeta já advertia lá no Antigo Testamento. Imagine hoje, o nosso povo católico é muito influenciado, gente. Inclusive, aproveitando, eu quero fazer um vídeo hoje e semana que vem, 2 vídeos que nós somos muito questionados, tá? Então eu quero fazer hoje, sobre a intercessão dos santos, que é uma doutrina que muita gente tem dúvida, muita gente não entende essa doutrina, Nós somos acusados de idólatras, nós somos acusados de vamos dizer assim, não podemos pedir a intercessão dos santos porque Jesus vai ficar de lado, Nós trocamos Jesus pelos santos. Mentira. Isso, a igreja nunca ensinou isso. A igreja nunca disse que os santos ocupam o lugar de Jesus. Jamais. Jesus continua sendo o nosso único Salvador. A Bíblia é bem clara. O único Salvador é nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o fato de Jesus ser o único Salvador não quer dizer que nós não possamos pedir a intercessão dos santos. Não tem nada a ver uma coisa com outra. A prova disso é que nós pedimos a intercessão até mesmo de pessoas que estão aqui na terra. Não é? Então, quer dizer, nós rezamos uns pelos outros. Isso é intercessão. Quando você vai num grupo de oração, seja você católico, seja você até protestante, que você pede para o pastor, ou o padre, ou uma pessoa rezar por você, ele está sendo intercessor.
Por que você não pede direto para Jesus? Você está pedindo uma pessoa para rezar por você. É isso que o santo faz. Entendeu? Mais nada, gente. O santo não faz mais nada, a não ser pedir por nós. Não é o santo que faz milagre. Tá? A igreja exige sim 2 milagres para canonizar pela intercessão do santo. Ele pediu, mas quem realizou o milagre foi Deus. Ninguém pode fazer milagre, ninguém tem esse poder de fazer milagres a não ser Jesus, a não ser Deus. Tá? Então hoje eu quero colocar essa doutrina da intercessão dos santos. E na semana que vem eu quero fazer um vídeo sobre a oração pelos mortos. Por quê? Porque nós vamos celebrar agora o dia de Todos os Santos e depois nós vamos celebrar o dia de Finados. Ano passado eu fiz aí 2 vídeos, um sobre o dia de Todos os Santos e sobre o dia de Finados. Está aí no canal, é só você procurar aí na playlist. Tá? Mas só que é um assunto, gente, que a gente nunca consegue falar tudo. Ok? Então eu quero continuar essa doutrina, até porque ela é muito atacada, é muito criticada, né, por quem não é católico. Nós somos acusados de muita coisa. Agora, eu quero começar a dizer que tanto a doutrina da intercessão dos santos quanto a doutrina da oração pelos mortos são doutrinas que a igreja sempre acreditou. A igreja nunca teve dúvida disso. Desde o primeiro século, isso é outra mentira. A igreja inventou isso aí depois. Não. A igreja acredita nisso desde o primeiro século. E até o ano 1500 não houve contestação. O cristianismo sempre acreditou nessa doutrina. Com a reforma protestante do Lutero, aí que os reformadores, não é, começaram a questionar a doutrina da intercessão dos santos, né, da oração pelos mortos, né, e várias outras doutrinas que nós sabemos que os nossos irmãos protestantes não aceitam. Mas nós, gente, nós católicos, respeitamos os irmãos protestantes. Eu tenho pessoas que eu amo da minha família, eu tenho amigos protestantes que eu os amo de paixão, mas eu sou católico. Você que é católico não tem que ser influenciado nem por protestante nem por outras doutrinas. Você tem que aprender a ser católico, verdadeiro, a sua igreja, a sua doutrina de 2000 anos. Então é isso que eu quero colocar aqui hoje, sem arrumar confusão. A nossa obrigação aqui, gente, é falar a verdade. Tá? Então eu quero colocar hoje aqui o fundamento da doutrina da intercessão dos santos. Tem na Bíblia e tem na tradição. Veja, não é só na Bíblia. Tá? Os nossos irmãos protestantes, eles só se baseiam na Bíblia. Nós católicos não. Já expliquei isso aqui, torno a dizer. Nós nos baseamos na Bíblia, na tradição e no magistério. São 3 colunas da Igreja Católica. O São Lutero não acredita, jogou fora a tradição e jogou fora o magistério. Ficou só com a Bíblia. Pior ainda, cada um interpreta a Bíblia como quer. Por isso esse monte de igreja que existe hoje aí, que eu já falei, fiz 2 vídeos sobre isso. Entendeu? Nós católicos não. A igreja, quando ela bate o martelo sobre uma doutrina, ela não volta atrás mais. Até Jesus voltar, ela não muda mais. Quem não aceita isso, me desculpe te dizer, mas você não é católico. Ah, eu sou católico, mas eu não acredito na intercessão dos santos. Então me desculpe falar para você, mas você não é católico. O católico, gente, ele não duvida de nada daquilo que a igreja ensina, aquilo que é verdade. A verdade não muda. Como é que pode um católico questionar uma doutrina de 2000 anos? Os protestantes é problema deles, eles não são católicos. Agora, um católico dizer que não acredita na doutrina que a igreja prega há 2000 anos, então você não é católico. Entendeu? Então eu vou provar aqui hoje, pela Bíblia e pela tradição da igreja, que essa doutrina a igreja nunca deixou de acreditar nela. Então hoje eu vou falar sobre a intercessão dos santos e na próxima aula eu vou falar sobre a oração pelos mortos. Por que nós devemos rezar pelos mortos? Ok? Então veja, é importante, primeira coisa, né, por que a igreja presta um culto aos santos? Primeiro, tá? Por que o dia 1º de novembro é o dia de Todos os Santos? Eu falei já isso no vídeo sobre o vídeo que eu gravei no ano passado. Mas pode ser que alguém tenha se inscrito agora, às vezes ainda não assistiu. Então,
eu vou explicar novamente. Se você já assistiu em outro vídeo eu explicar isso, beleza. Tá? Agora tem gente que ainda não, tem gente que é novo no canal. A gente vai, graças a Deus, nosso canal tem, né, as pessoas estão se inscrevendo. Então, às vezes a pessoa não viu o nosso vídeo do ano passado. Tá? Então eu quero explicar primeiramente por que o dia de Todos os Santos é o dia 1º. Tá? Então vamos lá. No dia 31 de outubro é o dia do Halloween. O Halloween, gente, é o dia das bruxas, para os pagãos. A Igreja Católica, o que ela fez? A Igreja pegou as festas pagãs e cristianizou. Até isso acusam a Igreja. Gente, isso foi uma maravilha. A Igreja pegou todas as festas pagãs e transformou em festas cristãs. Isso é ruim? Gente, isso é uma maravilha. Não só as festas, mas também os lugares sagrados. Você sabia que o Coliseu de Roma era um lugar que se matava os cristãos? O que a igreja fez? Jogou água benta ali e hoje o Papa reza no Coliseu. Entendeu? Então o que a igreja fez? A igreja pegou as festas que eram pagãs e cristianizou. Então a igreja pegou lá a festa do Deus Sol e a gente celebra o quê? O Natal, dia 25 de dezembro. Isso é ruim? O Sol, gente, é Jesus. O Sol não é Deus, o Sol é uma criatura. Então, quer dizer, então a igreja falou, não, o Sol é Cristo, então nós vamos celebrar o quê? O nascimento de Jesus. Não importa se ele nasceu 25 de dezembro ou não, isso aí é o de menos. O importante é que a gente tem que celebrar um dia. Então a igreja escolheu o dia 25 de dezembro. Lembrando que o que o Papa liga na terra, Jesus liga no céu. Mesma coisa é a festa de Todos os Santos. Então a igreja pegou essa festa pagã, que você não deve celebrar bruxa. Bruxa não é cristã. Eu vejo aí até gente cristão, né, celebrando o Halloween. Halloween é uma festa pagã. Não deixe seu filho participar. Não é bom. Agora, o que a igreja fez? Tirou, né, a festa pagã e botou a festa cristã. Então botou no dia 1º a festa de Todos os Santos e no dia 2 a festa de Finados. Então falou, não, nós não vamos homenagear a bruxa, nós vamos homenagear os santos. Nós vamos homenagear os que já morreram, rezar por eles. Entendeu? Então por isso que o dia 1º é o dia de Todos os Santos e o dia 2 é o dia de Finados. E isso não é ruim. A igreja fez o certo, a igreja fez o correto. Melhor a gente celebrar os santos do que a gente celebrar a bruxa. Entendeu? Então, é a primeira coisa. Outra coisa. Por que prestar culto aos santos? Isso não é idolatria? Claro que não é idolatria. Veja, aos santos nós prestamos um culto de veneração, não é de adoração. Isso não tem nada a ver com adoração, com idolatria. Eu já fiz um vídeo aí só sobre essa questão de imagens, hoje eu não vou falar sobre imagens. Eu só vou explicar que nós não adoramos os santos. Ninguém pode adorar nada nem ninguém a não ser Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por isso que a Deus nós prestamos um culto de latria. Por isso que fica idolatria. Tá? Então, na teologia nós chamamos de latria. Ok? Aos santos é dulia. Gente, isso aí é teologia, não estou falando de dicionário de português. Se você for lá no dicionário de português, você vai ver lá que idolatria, adoração e veneração é a mesma coisa. Eu não estou falando de português, eu estou falando de teologia. Tá? Então, dulia é veneração, latria é adoração. Ok? Então, gente, os santos podem ser cultuados, mas não adorados. Entendeu? Então não tem nada a ver com adoração. O que o santo faz? Nada mais, como eu expliquei no começo. O santo pede, ok? Ele não é ele que faz o milagre. Tá? Ele pede, tá? Pela intercessão dele, pelos méritos que ele teve aqui na terra, entendeu? Ele foi amigo de Deus, amigo de Jesus. Então agora ele, diante de Jesus, ele pede por nós. Os canonizados. Aqueles que a igreja canoniza, a igreja tem certeza que estão no céu. O Papa tem poder para isso. Está lá em Mateus 16, 18, 19. Tudo que você ligar na terra, eu ligo no céu. No céu não pode entrar nada errado.
Então, quando o Papa fala que fulano é santo, pronto, acabou. Entendeu? Então a igreja exige, inclusive, 2 milagres para isso, pela intercessão daquele santo. Tem santo que fez muito mais, entre aspas, né? Pela sua intercessão, tem até mais de 2. Entendeu? Então Deus usa, entre aspas, né, essa pessoa para que, através dessa pessoa, então, não é uma pessoa qualquer, né? É uma pessoa que tem méritos diante de Deus. Não é verdade? Então, a igreja entende que essa pessoa está diante de Deus intercedendo por nós. Ok? Então, gente, isso é uma doutrina que não fere em nada a mediação de Cristo. Entenda, pelo amor de Deus. Jesus é o único Salvador. A Bíblia diz bem claro. O único Salvador é Jesus. Ninguém vai ao Pai por mim. Está lá em Atos dos Apóstolos. Não há outro Salvador a não ser Jesus. O único mediador é Cristo. O mediador é a ponte, o pontífice, que liga o homem a Deus. Por quê? Porque Jesus é homem e Jesus é Deus. Então só ele pode ser a ponte. Então o que o santo faz? O que Nossa Senhora faz? Atravessa a ponte. Eles não são a ponte. Entendeu? Eles atravessam a ponte. Eles não são uma ponte paralela a Jesus, não. Ninguém, gente, pode ser a ponte a não ser Jesus. Ninguém. É o pontífice, a ponte que liga o homem a Deus, é Jesus. Agora o santo pede. Entendeu? Como Nossa Senhora nas bodas de Caná. Jesus quem fez o milagre, mas quem pediu? Se Nossa Senhora pediu aqui, Jesus realizou, imagina agora que ela está diante de Jesus. Agora ela vai poder muito mais. Entendeu como a doutrina não é difícil de você entender? Outra coisa. Como que o santo pode ouvir todo mundo se ele não é onisciente, não é onipresente, não é onipotente? Como que ele pode atender? Como que São Benedito, Santo Antônio pode atender uma pessoa aqui em Itaperuna, uma pessoa lá no Japão, se ele não é onisciente, não é onipresente, não é onipotente? Então o santo é onipresente, onipotente, onisciente? Não. Só Deus é. Mas então como é que ele sabe que eu preciso? Porque ele está em comunhão com Deus, gente. O céu é uma comunhão com Deus. Então através de Deus ele sabe. Santa Teresa d'Ávila, uma santa da época do Lutero, ela dizia uma coisa: onde está Deus, está toda a corte. Onde está o rei, está todos os seus súditos. Então, onde está Jesus, onde está Deus, está Nossa Senhora, está os anjos, está os santos. Eles estão unidos, em comunhão. Então, através de Deus, eles podem interceder por nós. Deus permite que eles saibam, né, os nossos pedidos, para poder interceder por nós. Entendeu? É só você ver lá a parábola do... Jesus contou isso. A parábola lá do rico e Lázaro. Né? Um estava no céu, outro estava no inferno. Eles estavam conscientes, vendo tudo que estava acontecendo aqui. Tanto que um fala, né? Senhor, não permita que meu irmão venha para cá, para esse lugar de tormento. Tanto quem estava no céu quanto quem estava no inferno estava vendo tudo. A pessoa continua consciente. É só você ver lá a parábola do rico e Lázaro. Entendeu? Tem o texto de Apocalipse também, que eu faço questão de ler daqui a pouco o texto de Apocalipse, onde fala que os santos, né, os mártires, estão clamando a Deus dia e noite por nós. Se eles estão rezando por nós, eles sabem tudo que nós estamos fazendo. Se não tudo, pelo menos aquilo que Deus permite que eles saibam. Outra coisa que muita gente pergunta: mas a Bíblia não proíbe evocar os mortos? Sim, mas a gente não evoca os mortos, a gente pede a intercessão dos mortos, é diferente. Entendeu? Evocar, gente, é chamar eles aqui. Ninguém pode fazer isso. Isso aí o Espiritismo faz. É a doutrina deles, nós respeitamos, mas ninguém pode fazer. Ninguém pode chamar o morto para vir aqui. Tá? Deus pode permitir que uma alma apareça, com certeza, isso pode. Mas ninguém pode chamar ninguém para vir aqui. Nós não pedimos para que eles venham aqui. Nós pedimos a intercessão deles lá do céu, de onde eles estão. Entendeu? Então não é evocação, é intercessão. É lá onde eles estão. Gente, é muito fácil de entender. É lá onde eles estão, eles interceder por nós. Não é eles virem aqui.
Ele só vem aqui a esse mundo se Deus permitir. Aí é diferente. Entendeu? Deus pode permitir que uma alma apareça, uma visão. Isso é uma visão. Entendeu? Então, às vezes, Deus pode permitir. Agora, você não pode evocar os mortos, chamar. Como está lá na Sagrada Escritura. Então não tem nada a ver a crença do Espiritismo com a crença do catolicismo. Está bem claro aí. Então, gente, eu gosto de fazer essas ponderações, porque tem muita gente que tem dúvida. Tá? Então vamos lá. Vamos para a Sagrada Escritura e vamos para a Sagrada Tradição, que é o que nos interessa. Ok? Veja, como eu disse, desde o primeiro século até Lutero, não havia contestação sobre essa doutrina. A igreja sempre acreditou na intercessão dos santos. Ok? Aí, com Lutero, começaram a vir os questionamentos. Tá? Primeira coisa, né? Já expliquei essa questão de Jesus. Jesus é o único salvador, mas não é o único intercessor. Jesus não é o único que pode rezar por nós. Até a gente pode rezar uns pelos outros, então Jesus não é o único. Ok? Então Jesus é o único salvador, não intercessor. Então entenda isso. Outra coisa, não é? Isso é a crença dos nossos irmãos protestantes. Nós respeitamos, mas não tem nada a ver com a nossa fé católica. Tá? Eles não acreditam que tem ninguém no céu. Que está todo mundo dormindo, esperando lá a segunda vinda de Jesus, ou o arrebatamento, que seja. É a doutrina deles. Né? Então, para eles, os mortos estão dormindo. Tá? Para nós católicos, nós não cremos nisso. Porque, gente, alma não dorme. Alma não tem olhos para fechar. Tá? Então, veja, tem vários textos da Bíblia, do Antigo e do Novo Testamento, que dizem que a alma não morre. O que morre é o corpo. Então, não tem, para nós católicos, não tem ninguém dormindo. A alma não ocupa espaço, a alma não pode dormir. O que dorme, o que descansa é o corpo. Aliás, não descansa, acaba, decompõe. Né? Aliás, até isso também é outra coisa. Deus permite até que alguns santos, o corpo não se decompõe, o que é um milagre. Porque o corpo deve ir para a terra. Está lá bem claro no Gênesis, no Eclesiastes, ao pó retornará, ao pó voltar-se, ao pó retornarás. Então, o correto é que todos os corpos, depois da morte, decompor. Mas Deus é tão maravilhoso que de alguns santos ocorre até um milagre da incorrupção dos corpos. O que é também uma coisa que a igreja não explica, a ciência também até hoje não explica, é um fenômeno. Por que só pessoas católicas e santas que têm esse milagre? Quantos santos? É só você coloque aí na internet corpos de santos incorruptos. Você vai ver. Eu já fiz um vídeo também no canal sobre isso. As relíquias dos santos, os corpos daqueles santos que o corpo está totalmente intacto ou um pedaço do corpo. Tem santos que está todo ele incorrupto e tem santos que tem uma parte. Por exemplo, Santa Teresa d'Ávila, que eu falei dela, o braço dela não se decompôs. Santo Antônio, a língua. Entendeu? São Januário, o coração. Então, algumas partes do corpo. Agora tem santo, gente, que o corpo está todo inteiro. Santa Bernadette, que viu Nossa Senhora. São João Maria Vianney. Não vou lembrar agora de cabeça. Santa Rita de Cássia. Vários santos. São Vicente Pallotti. São alguns que eu estou lembrando. Então, gente, tem muitos santos aí com São Vicente de Paulo. Coloque aí na internet santos incorruptos, você vai ver. É outro milagre que a ciência não explica. Porque, gente, o certo é todo mundo, depois que morreu, o corpo decompor. Entendeu? Mas, mesmo assim, esses santos que os corpos não se decompõem, ali só é um milagre que Deus fez para a gente ver a santidade da pessoa. Agora, veja, a alma dele já não está mais ali. Isso é uma prova de que quando a pessoa morre, a alma se separa do corpo, né, porque ele está ali, ele está morto, mesmo que o corpo não se decompôs, você vê que ele está morto, e a alma já não está mais ali.
né? E o que acontece com a alma? É na alma que está a nossa consciência, memória, tudo está na alma, não está no corpo. Então, eu quero agora começar a ver com você alguns textos da Sagrada Escritura para você entender a doutrina da intercessão dos santos, e depois também eu vou colocar alguma coisa da tradição da igreja. Mas vamos primeiro para a Bíblia, tá? Então vamos lá. Alguns textos da Sagrada Escritura. Por favor, anotem esses textos aí, tá? E me acompanhem para você ver, tá? Sobre a questão, né, do santo estar dormindo, tá? Primeiro, veja aí, Mateus 10, versículo 28. Mateus, capítulo 10, versículo 28. Ok? Mateus, capítulo 10, versículo 28. Diz assim. Deixa eu só procurar aqui. Mateus 10, 28. Eu estava com o texto aqui agora para ler para você. Achei. Mateus capítulo 10, versículo 28. Não temeis os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Tá vendo? Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno o corpo e a alma. Então, Jesus diz bem claro, ok? Que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Ou seja, a alma é imortal. Entendeu? Então, ninguém está dormindo. Ok? Então, a pessoa, né, que morre santificada, ela vai para Deus. Então, primeira coisa, ninguém está dormindo. Ok? Está todo mundo acordado. Diz bem claro. Ok? A parábola que eu já falei está em Lucas 16, versículos 19 a 31. Não vou ler aqui para a gente ganhar tempo. Mas todo mundo conhece a parábola do rico e Lázaro. Tá? O rico, né, morreu e foi para o inferno, e o pobre, né, morreu e foi para o céu. Então, os dois estavam conscientes. Então, não tinha ninguém dormindo lá. Então, leia lá, Lucas capítulo 16, versículos 19 a 31. Esse de Apocalipse eu vou deixar por último. Esse de Apocalipse eu quero ler com vocês, tá? Para vocês verem que não tem ninguém dormindo. A igreja não acredita nesse negócio de que tem gente dormindo. Não tem ninguém dormindo, gente. Tá? A alma não dorme, tá bom? Então esse negócio de que tem gente dormindo, a igreja não acredita nesse negócio que as pessoas estão dormindo. Outro texto. Hebreus 9, 27. Olha só o que diz Hebreus 9, 27. Está determinado que todos morram uma só vez, não tem reencarnação. Então nós não acreditamos em reencarnação. Então a pessoa morre uma só vez, não volta, tá? E em seguida vem o juízo. Olha aí. Como é que a pessoa vai ser julgada por Deus dormindo? Se a pessoa vai ser julgada após a morte, ela está viva. A alma dela está consciente. Como é que ela vai ser julgada dormindo? Tá vendo? Então, já é outro texto que diz que não tem ninguém dormindo. Ok? Tem mais textos, né? Onde São Paulo diz bem claro que eu vou morrer para estar com Cristo. São Paulo diz. Né? Eu vou morrer para estar com Cristo. Se ele vai estar com Cristo, então ele não está dormindo. Concorda comigo? Eu agora não vou achar aqui o texto de cabeça, mas se eu não me engano é a segunda carta aos Coríntios, ok? Eu vou achar. Eu sei que é a segunda carta de São Paulo aos Coríntios.
Segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Mas agora eu não vou achar o texto que São Paulo diz, tá? Mas ele diz bem claro: eu vou morrer. Segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo, não vou lembrar agora de cabeça, mas ele fala bem claro, né? Eu vou morrer para estar com Cristo, tá? Se ele vai estar com Cristo, então ele não está dormindo, tá? Eu estou com a minha Bíblia aqui, vou ver se eu consigo achar para mostrar para você que eu não estou mentindo. Segunda carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo, segunda carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 6, ele começa a explicar sobre isso. Estamos sempre, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 6. Olha o que diz São Paulo. Estamos sempre confiantes, sabendo que enquanto habitamos neste corpo, ou seja, nesta vida, né, estamos fora da nossa mansão, ou seja, não estamos em comunhão com Deus, por causa nós somos pecadores. Aqui ninguém pode ver a Deus, ninguém pode entrar em comunhão com Deus aqui, tá? Longe do Senhor, pois caminhamos pela fé e não pela visão. Sim, estamos cheios de confiança e preferimos deixar este corpo, olha aí, para ir morar junto do Senhor. Olha só o que São Paulo diz. Quando a gente deixar esse corpo, ou seja, quando a gente morrer, nós vamos habitar junto do Senhor. Claro, quem for santo, né? Quem for salvo. Quem não for salvo não vai morar com Jesus, claro. Mas ele está falando aqui para aqueles que seguem Deus, que são, né, que morrem na amizade de Deus. Olha o que ele diz. Para ir habitar junto do Senhor. Tá vendo? Porque todos compareceremos ao tribunal de Cristo, a fim de cada um receba o bem ou mal que tiver feito enquanto estava no corpo, depois da morte. Então, se a gente vai comparecer diante de Jesus, como é que nós estamos dormindo? Não tem ninguém dormindo. Então, se eu estou diante de Jesus, eu posso interceder pelo meu irmão, porque o que eu vou ficar fazendo lá? Se eu estou junto com Jesus no céu, lá não preciso tomar banho, lá não preciso ver televisão, lá não preciso nada disso. Então o que eu vou ficar fazendo no céu? Louvando a Deus e intercedendo pelos irmãos. Tá vendo como que a igreja sempre acreditou nisso, desde o primeiro século? Isso não é antibíblico. Agora, o texto de Apocalipse, capítulo 6, versículos de 9 a 11. Apocalipse 6, de 9 a 11. Olha só. Quando abri o quinto selo, é uma visão que São João teve, vi sob o altar as almas dos que tinham sido imolados por causa da palavra de Deus. Olha só, os santos, aqueles que morreram dando testemunho de Jesus. Entendeu? Então ele viu os santos diante de Deus no céu. O que eles estavam fazendo lá, gente? Ele fala, olha só, São João em vida já teve essa visão de gente no céu, as almas, né, daqueles que já estavam em Deus, fazendo o quê? Versículo 10. E eles clamaram em alta voz. Olha aí, clamar quer dizer o quê? Pedir, interceder. Olha só. Até quando, os santos falando lá diante de Deus, até quando, Senhor santo e verdadeiro, tardarás a fazer justiça, vingando o nosso sangue contra os habitantes da terra? Olha aí, eles falando com Jesus, intercedendo, clamando, pedindo para que Deus faça justiça.
Entendeu? Então, como é que o santo não pode interceder por nós? Olha a visão que São João teve. Então, como é que alguém em sã consciência pode dizer que a doutrina da intercessão dos santos é antibíblica? Então, rasga esses textos todos que eu estou falando. Então, não tem ninguém dormindo e eles estão lá intercedendo por nós. Então, por que eu não posso pedir? Por quê? Jesus vai brigar comigo porque eu pedi a intercessão deles? Gente, isso não tem nada a ver. Agora, eu quero ler com vocês um texto do Antigo Testamento. Tá? Eu quero ler com vocês um texto do Antigo Testamento que também fala sobre isso. É a carta de Macabeus, por isso que, né, tiraram, tá? Por isso que tiraram da Bíblia protestante o texto de Macabeus. Segunda carta a Macabeus, capítulo 15, versículos 7 a 17. Segunda Macabeus, capítulo 15, versículos 7 a 17. Por isso que tiraram esse livro da Bíblia. Por quê? Porque os discípulos de Lutero, eles não acreditavam na intercessão dos santos e nem na oração pelos mortos. E o livro de Macabeus fala tanto da intercessão dos santos quanto da oração pelos mortos. Então, por isso que tiraram. Entendeu? Isso é conveniência, gente. Isso chama-se conveniência, tá? Olha só o texto, o que diz, tá? Segunda Macabeus, capítulo 15, versículo 7 a 17, tá? Ó. Ele teve uma visão. Judas Macabeus teve uma visão do profeta Jeremias e do sacerdote Onias, que já tinha morrido, intercedendo pelo povo. Olha só. Eis o que vira, tá? O Judas Macabeus, tá? Eis o que ele viu em visão, igual São João teve lá no Apocalipse. Né? São João teve a visão lá dos santos intercedendo, clamando a Deus. Lá eu li agora. A mesma coisa aconteceu no livro de Macabeus. Judas Macabeu teve também uma visão. Onias, que foi sumo sacerdote, já tinha morrido. Tá? Homem nobre e bom, modesto em seu aspecto, de caráter ameno, distinto em sua linguagem e exercitado desde menino na prática de todas as virtudes, com as mãos levantadas, orava por todo o povo judeu. Então ele já tinha morrido. Então, Judas Macabeus teve uma visão do sacerdote Onias lá intercedendo pelo povo, diante de Deus. Em seguida havia aparecido do mesmo modo um homem com os cabelos todos brancos, de aparência muito venerável. Olha aí, tá vendo? Por isso que veneração, não tem nada a ver com adoração. E por uma admirável e magnífica majestade. Então, tomando a palavra, disse Onias: eis o amigo de seus irmãos, aquele que reza muito pelo povo e pela cidade santa, Jerusalém. Perdão. Jeremias, o profeta de Deus, que também já tinha morrido. E Jeremias, estendendo a mão, entregou a Judas uma espada de ouro. Claro, gente, isso é uma visão, tá? E disse: toma essa santa espada que Deus te concede, e com a qual esmagarás os inimigos. Entusiasmados por essas palavras de Judas, tão nobres e tão capazes de exercitar a coragem e robustecer as almas dos jovens, decidiram os judeus não acampar, mas para a frente travar a batalha e obter assim uma decisão, porque a cidade, a religião e o templo estavam em perigo. Então, eles estavam em batalha, os macabeus. Então, eles tiveram uma visão do sacerdote Onias e Jeremias intercedendo pelo povo, na qual entregava em visão uma espada para que eles pudessem combater e vencer os inimigos. E venceram. Se você ler o texto, você vai ver que eles venceram. Entendeu? Então, gente, a mesma visão que o Judas Macabeu teve aqui no Antigo Testamento, o
o São João teve lá no Apocalipse. Mas por que eles tiraram Macabeus e não tiraram o Apocalipse? Porque eles sabiam que se eles tirassem o Apocalipse da Bíblia, eles iam arrumar uma confusão danada. Os cristãos sempre acreditaram nos livros do Novo Testamento. Tanto que eu falei aqui que Lutero não gostava da carta de Tiago e mesmo assim ele não tirou. Ele queria tirar, mas ele não tirou. Porque os cristãos sempre usaram os livros do Novo Testamento. Se ele tirasse, ia arrumar uma confusão danada. Entendeu? Mas o do Antigo Testamento já não tinha isso. Então por isso que eles tiraram lá o livro de Macabeus, mas não tiraram o Apocalipse. Os dois falam a mesma coisa. Entendeu? De formas diferentes. Né? Os dois tiveram visões dos santos intercedendo pelo povo, clamando a Deus pelo povo. Então como é que a Bíblia não fala de intercessão? A Bíblia está cheia de intercessão, gente. No Antigo e no Novo. Abraão intercedendo por Sodoma, não é? É o que a gente mais vê. Os apóstolos, o Novo Testamento intercedendo pela igreja, uns pelos outros. O que mais a gente vê na Bíblia é intercessão. Como é que essa doutrina é errada? Como é que nós somos acusados que a nossa doutrina é antibíblica? Claro que não é antibíblica, basta você compreender. Agora eu quero colocar aqui a tradição da igreja. Eu vou provar que a igreja sempre acreditou nessa doutrina, desde o primeiro século. Tá? Desde o primeiro século. Primeira coisa, tá? Até o século... Deixa eu explicar uma coisa aqui. Eles dizem, né? Quem não gosta da igreja, fala que a igreja passou a acreditar nessa doutrina na época de Constantino. Mentira. Só aí já é mentira. Né? Mas eu tenho que explicar uma coisa para você entender. Antes de Constantino, a igreja não tinha liberdade de culto, como tem hoje. Não, a igreja era perseguida. Até o ano 313, o que o Constantino fez? Proibiu matar os cristãos. Então o que os cristãos faziam antes? Eles não tinham culto aberto como tinha hoje. Então o que eles faziam? Eles, por exemplo, celebravam a missa nos cemitérios de Roma, nas catacumbas de Roma, em cima dos túmulos dos mártires que morriam. Para quê? Para pedir a sua intercessão. Isso aí é antes de Constantino. Constantino é do ano 313. E eu vou provar agora, entendeu? Que eles já faziam isso já antes de Constantino, no primeiro século. Entendeu? Eu não vou ler tudo porque é grande, tá? Mas nesse livro, a intercessão e o culto dos santos, se você quiser adquirir e aprofundar, tá? É um livro que todo católico deve ler. A intercessão e o culto dos santos, imagens e relíquias. Né? Nós somos muito criticados por causa disso. Então, se você quiser aprofundar, isso que eu estou falando está na página 40. O culto dos santos na tradição da igreja. Tem também, gente, da Bíblia também, que eu li para vocês aqui, eu tirei daqui também. Tá? Ó, vou mostrar para você. Ó. O culto dos santos e a Sagrada Escritura. Então, um livro aqui aborda todos esses textos que eu já abordei com vocês. Então, eu não tirei da minha cabeça, eu tirei dos livros. Tá vendo? Por isso que eu falo com vocês. Não é nada meu, não é opinião minha. É a igreja que ensina. Então, aqui foi o que eu falei com vocês, que nós lemos até agora. Então, agora, eu estou aqui, na tradição da igreja. Então, aqui, eu não vou ler porque é grande. Eu só vou colocar aqui e vou explicar para você entender. Veja, o texto mais antigo sobre a veneração dos santos com honra, olha aí, tá? Que homenageavam, veneravam os santos, é a carta de Esmirna, na igreja, né, de Filadélfia, narrando o martírio de São Policarpo, que foi bispo de Esmirna, que hoje é a Turquia. Esse bispo, gente, ele era discípulo de São João. Tá? Ele morreu no ano 150. São João morreu mais ou menos no ano 100 e pouco. Então ele era discípulo de São João. Tá?
Nós temos acesso, quando a gente faz teologia, a gente tem acesso a essas cartas. Tá? Eu tenho os meus guardados aí, quando eu fiz teologia, eu tenho. As cartas de São Policarpo, martírio de São Policarpo. Então, ele morreu com quase 90 anos, martirizado, morreu não, mataram. Então, o que a igreja fazia? Pegava o corpo, enterrava, em cima do túmulo de São Policarpo, celebrava a missa e pedia a sua intercessão. É o que diz aqui o livro. Que ele era discípulo do apóstolo São João, mesmo que eu falei, o livro está dizendo aqui. Tá? Documentos do 2º século, tá? É o texto histórico mais antigo sobre essa doutrina. Então, como é que essa doutrina é lá de Constantino? Se Constantino é lá do ano 300 e pouco, isso aqui é ano 100, 150. Na época de São João, praticamente, gente. São João morreu mais ou menos no ano 100, 120, mais ou menos. Então, como é que a igreja inventou essa doutrina? A igreja não inventou nada. A igreja sempre acreditou nisso. A Jesus, veja, Jesus, a igreja sempre adorou. Aos santos, a igreja venerou, não adorava, pedia sua intercessão. A igreja sempre acreditou nisso, gente. Sempre. Tá? Aí aqui conta a narrativa do martírio, tá? Que eu não vou ler, ok? Eu só vou ler um pedacinho, tá? Os cristãos de Esmirna, tá? Falavam da ignorância que os perseguidores tinham sobre a diferença entre adoração que os cristãos prestavam somente a Jesus, da veneração prestada aos santos. Então aqui eles explicam todinha essa questão de veneração e adoração. Ok? Então, o que eles fizeram? Pegavam os corpos dos cristãos que eram jogados, né, até igual eu falei no Coliseu, o que eles faziam? Jogavam para os leões comer. O que os cristãos faziam? Pegavam, sepultavam e ali celebravam a missa, em cima do túmulo dos mártires, dos santos. Igual está lá no Apocalipse que eu li para você. Entendeu? Então, gente, a igreja não inventou nada disso. Entendeu? Olha só. Orígenes, que era um padre da igreja, morreu no ano 250. Olha só. Tá? Morreu no ano 250. Então, ele era anterior. Né? Ele morreu em 250. Constantino é do ano 303, muito antes de Constantino. Orígenes, tá? Fala sobre a intercessão dos santos e dos profetas e faz a seguinte reflexão. Eu vou ler, tá? É um pouco grande, mas eu vou ler. As virtudes cultivadas nesta vida, ou seja, o que o santo fez nessa vida, são definitivamente aperfeiçoadas no além, ou seja, no céu. Então aquilo de bom que o santo fez aqui, no céu Deus vai levar isso em conta. Por isso que ele pode interceder. Porque aqui ele foi um amigo de Jesus. Se ele aqui, ele já fazia isso, já fazia o bem, imagine lá agora diante de Jesus. É isso que ele está dizendo. Ora, a mais valiosa de todas é a caridade, é o amor. Então, se você ama aqui, quando você estiver lá, você não vai amar mais? Aí você vai amar muito mais. Se você já reza pelas pessoas aqui, você não vai rezar mais quando você estiver diante de Jesus? Jesus vai te proibir? Não, só eu posso interceder pelo meu povo. Vocês não podem. Por quê? Jesus não é egoísta. Jesus é nosso irmão pelo batismo. Jesus, gente, ele não é. As pessoas acham que Jesus é esse egoísta. Não, peça só para mim, não peça para fulano nem betano, que eu vou ficar com ciúme. Não. Portanto, na outra vida é ainda mais ardente do que na vida presente. Olha aí, tá vendo? Santa Teresinha já dizia, gente. Lá eu vou rezar muito mais por vocês do que aqui. São Domingos também falou a mesma coisa. Entendeu? Lá eu vou rezar muito mais do que eu rezava aqui. Os santos falecidos exercem seu amor para com os irmãos na terra. Olha aí, tá vendo?
mediante a intercessão dirigida a Deus em favor das necessidades dos peregrinos. Olha aí. Isso aí, gente, é do século II. Como é que a igreja inventou essa doutrina? É a doutrina que a igreja sempre acreditou. Entendeu? São Jerônimo, doutor da igreja, um homem cultíssimo, né? Se os apóstolos e mártires, enquanto estavam em sua carne mortal, aqui, e ainda necessitados de cuidar de si, ainda podiam rezar uns pelos outros, e isso até os protestantes fazem, até os protestantes rezam uns pelos outros, porque eles mandam os pastores rezar por eles, então o pastor está sendo intercessor. Agora, por que o pastor pode interceder? É o que São Jerônimo está dizendo. Se aqui a gente pode rezar uns pelos outros, por que o santo não pode? Por que o pastor... Me expliquem isso. Isso aí eu gostaria que um protestante me explicasse. Por que o pastor pode rezar por nós e o santo lá diante de Deus não pode? Por que não? Qual é a diferença do pastor para o santo, do que está lá diante de Deus? É uma coisa que eu não consigo entender. Muito mais agora que já receberam a coroa de suas vitórias e triunfos, já estão diante de Deus. Olha só, Moisés alcançou de Deus o perdão para 600 mil homens armados. A gente está cansado de ver isso aí no Antigo Testamento. E Estevão para os seus perseguidores. Estevão, lá antes de morrer, né, pediu a Deus que Deus tivesse perdão daqueles que estavam matando ele. Estava intercedendo pelo povo. Então agora você acha que lá ele não vai interceder? Vai interceder muito mais. Serão menos poderosos agora que reinam com Cristo? São Paulo diz que com as suas orações salvou a vida de muitos que seguiam com ele, lá naquele texto lá do naufrágio, lá de Atos 28. E agora, depois da sua morte, cessará sua boca e não pronunciará uma só palavra em favor daqueles que por seu intermédio creram no Evangelho? Não sei se você entendeu o que São Jerônimo está explicando. Se São Paulo, né, pedia para as pessoas rezarem por ele, ele rezava pelas pessoas, agora lá diante de Deus ele não vai rezar mais? Aí que ele vai rezar muito mais. Se aqui ele já rezava e ele falou que diante de Deus vai estar diante de Deus, eu vou morrer para estar com Cristo, você acha que lá agora ele não vai pedir? Aí que ele vai pedir mais. Então quanto mais você pedir para ele, mais ele vai pedir para Jesus. É lógico. Santo Hilário de Poitiers, que foi um bispo e doutor da igreja, aos que fizeram tudo o que tiverem ao seu alcance para permanecerem fiéis, olha aí, fiéis a Deus, não lhes faltará nem a guarda dos anjos, nem a proteção dos santos. Então, gente, a igreja sempre acreditou nos anjos e nos santos. Por isso que eu sempre peço aqui no começo a intercessão dos anjos e dos santos, porque a igreja sempre acreditou nisso. Eu não estou inventando, não é uma doutrina que eu inventei. É uma doutrina que a igreja sempre acreditou. São Cirilo de Jerusalém, bispo de Jerusalém e doutor da igreja, afirmava, olha só, afirmava que comemoramos os que adormeceram no Senhor antes de nós, patriarcas, profetas, apóstolos e mártires, para que Deus, por sua intercessão, tá vendo? É só isso que eles fazem, interceder por nós, mais nada, mas quem faz é Deus. Tá vendo? Para que Deus, por sua intercessão e orações, se digne receber as nossas. Entendeu? Ah, eu peço direto para Jesus. Tudo bem, amém, aleluia. Mas se você pedir para um santo, ele vai pedir por você. A igreja sempre afirmou isso, é uma afirmação da igreja. Do primeiro século, do segundo, do terceiro e do 20º século. A igreja sempre acreditou, até depois que o Lutero contestou isso. Aí agora eu quero encerrar, nós já estamos aí com 50 minutos, com o Concílio de Trento, que foi o concílio que rebateu o Lutero, a reforma do Lutero, que falou que não tinha santo no céu, que é errado rezar, né, que é idolatria, que é aquela coisa toda.
Olha o que o Concílio de Trento falou, e a igreja nunca mais falou nisso. A igreja não vai mexer mais nisso, nunca mais. O que a igreja diz, bate o martelo, pronto, acabou. Olha só o que o Concílio diz. Os santos que reinam... Ó, gente, eu não estou inventando, está aqui na página 42. Isso é o Concílio de Trento quem falou, ou seja, o Papa com os bispos da época do Lutero, que questionou essa doutrina. Olha o que ele diz. Os santos que reinam agora com Cristo estão junto com Cristo. Ele já afirma isso. Oram a Deus pelos homens. Olha aí, é uma afirmação. Agora, se você não acredita, o problema é seu. Mas que acontece, acontece. Gente, a pessoa que diz que não acredita em Deus, Deus continua existindo. Não existe. Se um ateu falar, eu não acredito em Deus, azar o dele. Mas Deus existe. A intercessão do santo é a mesma coisa. Se tem gente que não acredita, é problema dela, mas eles rezam por nós. É uma afirmação. Gente, o que a igreja diz, ninguém contesta mais. A igreja recebeu de Jesus. O Papa recebeu isso aqui, gente. É o Papa quem falou. O concílio, já expliquei. É o Papa em reunião com os bispos. Então, quando o Papa fala, o que você ligar na terra, eu ligo no céu. Acabou. Se você não acredita, azar o seu. Se você não quer pedir, o problema é seu. Você não vai ter a graça. Quantos conseguem a graça? Por quê? Porque acontece. Não é? Se não acontecesse, ninguém recebia. Por que muita gente testemunha? Eu já estou cansado de ver. Fulano recebeu uma graça pela intercessão de santo tal, santo tal, santo tal. Por que consegue? Porque é verdade. Se você não acredita, você não vai receber. O problema é seu. Mas que acontece, acontece. Então os santos rezam pelos homens. É bom e proveitoso invocá-los suplicamente e recorrer às suas orações e intercessões. Só isso. Entendeu? Para que vos obtenham benefícios de Deus. Tá vendo? Então a gente recebe de Deus. Eles pedem. Mas quem dá é Deus. Entendeu? Benefícios de Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, único Redentor, presta atenção, Cristo, único Redentor e Salvador nosso. Gente, pelo amor de Deus, entenda, Jesus é o único. O santo não é Salvador, o santo é intercessor, entenda, pelo amor de Deus. Tá? Olha a palavra pesada. São ímpios os que negam que se devam invocar os santos. Então, quem nega isso, além de não ser católico, é um pecado, porque a igreja já diz que acontece. Então, você que é católico, que começa a questionar isso, você está correndo perigo. Porque é uma doutrina que a igreja já bateu o pé e é verdade. Entendeu? Então, cuidado. Cuidado você sair falando aí que não é verdade. Que devam invocar os santos que já gozam da eterna felicidade no céu. Os que afirmam que eles não oram pelos homens e os que declaram que pedir por cada um de nós é idolatria, repugna a palavra de Deus e se opõe à honra de Jesus Cristo, porque eu já provei na Bíblia que eles rezam por nós. Então, você está indo contra a própria Bíblia. Entendeu? Tá? Então, gente, é temerário o católico que diz que os santos não intercedem por nós. Então, eu não brinco com essas coisas de jeito nenhum. Entendeu? Mas vamos pedir a Deus, né, pela intercessão dos anjos e dos santos e principalmente, né, da Virgem Maria. Né? Essa, então, pode mais ainda. Né? A igreja ensina que abaixo de Deus é a mãe de Deus, não é? A rainha dos anjos e a rainha dos santos. Se ela pôde lá, Jesus antecipou o milagre lá nas bodas de Canaã, imagina o que ela não pode fazer por nós. Então, pede a mãe, a igreja ensina isso, pede a mãe que o filho atende. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Pela intercessão de Nossa Senhora, dos anjos e dos santos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos. Até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.